Eu vou hoje com vocês a partir do versículo 8. Todos acharam aí? Amém. Vamos ler. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém? Vamos começar aqui desde o versículo 6, tá bom? Para quem não lembra, a gente está falando sobre o falso mestre, tá bom? O falso mestre aqui, na crítica de Paulo, é a pessoa que está ensinando e ela quer um dinheiro em troca. São homens que olharam a vida na religião e pensaram assim: dá para ganhar dinheiro. E aí, então, eles começam a ensinar, pensando que essa vida de piedade dá dinheiro. Então, ele faz um trocadilho. No versículo anterior, ele fala, eles acham que a piedade é fonte de lucro. O que significa isso? Eles estão pastoreando, eles estão ensinando e eles estão ganhando dinheiro. Então, eles perceberam que dá para ganhar dinheiro. Agora, Paulo vai fazer um trocadilho e vai falar, realmente, a fonte de lucro com contentamento, a piedade com fonte de lucro, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele vai fazer um trocadilho agora, ele vai mostrar o que de fato é uma fonte de lucro. Enquanto para os falsos mestres é o dinheiro, Paulo vai dizer que, pelo contrário, a piedade por si só, ela já é valiosa, tá? Nós vamos falar sobre isso agora e vamos tentar identificar aqui como o nosso coração está. Se de fato a gente é piedoso, primeiro, presta atenção, ó. Será que nós somos piedosos? Se nós somos piedosos, a gente entende que isso é uma riqueza, isso é um presente, isso é valioso. E o terceiro será que o nosso coração não está sendo guiado pelo dinheiro e trazendo males para a nossa vida e para a nossa mente? É isso que a gente vai tentar observar hoje, também. Espero que vocês estejam bastante atentos aí para que a gente possa junto entender tudo isso, tá? Na cabeça de vocês, nós precisamos entender algo. Ele está falando sobre o falso mestre, tá bom? Repete comigo, ele está falando sobre o falso mestre. Porque isso é importante, é um diagnóstico que você vai fazer. A igreja pode ser a mais legal possível, a igreja pode ser bonita, ter um bom som, tem um belíssimo trabalho, mas se você percebe que sempre está envolvendo alguma coisa de dinheiro nela, não adianta. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas têm escolhido igreja assim, mas tem um trabalho lá com jovens, então eu vou levar meu filho para lá. Está tendo um trabalho lá com criança, então não importa se ela é herética, mas faz um bom trabalho com criança, deixa ela lá. Não importa se ela é herética, tem um bom som lá. O pastor prega bem. Tem gente que escolhe igreja desse jeito, né? Eu já vi pais escolherem igrejas que têm trabalho com jovens porque não queriam perder seus filhos na adolescência e perderam do mesmo jeito. Porque onde tem jovem tem pecado. Então, onde tem adolescente tem pecado. Então, não adianta você colocar num trabalho muito legal. Se tiver alguém lá e o filho não tiver uma boa educação, ele vai cair. E até com boa educação também pode cair. Então, não é o trabalho de uma igreja que vai fazer teu filho
ser mais de Deus. É o contato com você mesmo, né? O pai, a mãe e vice-versa que vai ajudar nisso das orações. Então, para que a gente possa definir o que é, então, essa piedade, tá? O que é a piedade? Eu tenho falado várias vezes. Piedade, se você olhar no dicionário aí, significa uma devoção. É eu entender que Deus vê tudo, que Deus enxerga tudo, e eu faço tudo, o meu falar, o meu comer, o meu beber, o meu agir, tudo que eu faço eu penso em Deus. O que Ele acha de mim? Será que Ele está se agradando? Preste bem atenção. Piedade é alguém preocupado com o que Deus acha. Repete comigo, piedade é alguém preocupado com o que Deus acha. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é, nesse exato momento, você consegue raciocinar quando você está fazendo algo para se perguntar, será que Deus está se agradando? Ou você já está no automático, você vai fazendo, depois você parar para pensar, e errei. Geralmente, o escravo do pecado, ele vai pecando adoidado, depois ele para e vem aquele peso na mente. O piedoso, ele também é falho, mas ele é sempre preocupado. Acordei, preciso falar com Deus, porque meu dia não pode ser vivido sem que eu tenha aberto a boca para falar com Deus. Então ele já acorda, o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele faz, falar com Deus. Ele sentou para tomar um café, alguns já fazem a oração ao acordar, outros no momento do café lembram, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, nós não oramos pela comida, preste atenção, nós não oramos para a comida de forma mística. Se você comer a comida envenenada, você vai morrer. Nós não oramos para isso, nós oramos para agradecer. Porque às vezes tem gente que ora só porque tem medo de dar dor de barriga ou está envenenado. Vou repetir para você, se for o dia de você morrer, você vai morrer com oração ou sem oração. Simples assim. O que nós oramos? Pai, obrigado por essa refeição. Obrigado por não deixar faltar. Obrigado por ser generoso comigo. Obrigado pelo emprego que traz o salário que faz eu comprar isso aqui. Um cristão devoto ou piedoso, o que ele faz? Ao começar o dia, ele já começa o dia preocupado com quem? Com Deus. Eu quero ser bem prático aqui para a gente entender. Ele saiu. Vamos supor que ele está pegando o ônibus, ele está pegando o Uber. No caminho, ele se vê ocioso. O que ele pode fazer? Falar com Deus, ler um bom livro, correto? Mas vamos supor que ele está apenas vendo vídeo no Instagram, enquanto a viagem está rolando. De repente, aparece uma cena que não é apropriada, ou um assunto que não é apropriado para o cristão. Se ele é piedoso, o que ele vai fazer? Ele passa. Se ele não é piedoso, ele olha. Se ele é mais piedoso ainda, ele aproveita o tempo para ler a Bíblia, para já fazer a sua primeira leitura do dia. Se ele for mais piedoso ainda, ele não sai de casa sem antes fazer um devocional. Ele já acorda de manhã, no seu momento de café, ele já está com a Bíblia aberta, ele já orou ao Senhor e está lendo, fazendo a sua leitura do dia. Vocês estão entendendo a vida de alguém? Por quê? Porque ele é extremamente preocupado com quem? Com Deus. Você pode falar, pastor, não faço nada disso, você não é piedoso. É bem simples. Se você já não começa o dia assim, você não é piedoso. Você acordou, não orou, olhou o celular, nunca lê nada, você não é piedoso. É porque eu não consigo acordar cedo, pastor. Para aquelas pessoas que acordam já em cima do horário. Por mais que você chegue em cima do horário, a viagem às vezes é um bom lugar. Mas às vezes a gente acordar em cima do horário é um pecado que não aconteceu de manhã, ele aconteceu na noite anterior. Você ficou fazendo o que não devia a madrugada inteira, que não te traz nem educação cristã, não te traz nada de melhoria. Você já pecou na noite passada e você já acorda num loop sem fim e já em cima da hora. Olha, eu devo muito meu conhecimento teológico
as minhas leituras e orações no caminho para o trabalho. É uma coisa que eu tento preservar sempre. O caminho do trabalho, para mim, é muito importante. Já teve momentos... O que você faz, pastor? Desde ler, desde orar. Pastor, mas eu estou dirigindo. Coloca um livro em audiobook. Vai escutando, é o que mais tem hoje. Ou então aproveita o caminho para orar, coloca um louvor. Você está sozinho no carro, você pode ir orando ao Senhor. Mas eu estou no Uber, então aproveita. Leva um fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Você pode escutar, você pode encher a tua alma de quê? De Bíblia, de espiritualidade. Então, às vezes eu escuto um audiobook, às vezes eu vou só orando com uma música no fone, às vezes se eu estiver no Uber, no carro, eu leio, eu abro, que eu gosto de ler pelo celular, eu abro o aplicativo, já leio minha primeira texto bíblico, às vezes tem um livro que eu estou lendo, certo? Então, eu já aproveito esses momentos, porque na hora que eu chegar no trabalho, eu vou estar o quê? Focado no que eu tenho que fazer. Aí você acorda, não fala com Deus, não ora. No caminho, também você não faz nada, fica vendo só besteira no Instagram, ou nem olha, fica voado. Se você dormiu mal, você vai dormir no caminho, para poder tirar o desconto, e aí já perdeu metade do dia sem Deus. Porque se você tiver num trabalho muito corrido, você vai chegar no trabalho e você não vai ter muito tempo de falar com Deus. Você vai focar ali quando você vê. Se você é um piedoso, tem uma outra coisa que um piedoso faz no trabalho. Ele está constantemente trabalhando e falando com Deus. Para que Deus ajude ele a resolver algumas situações. Quando você erra, quando você está em dúvida. Se você é piedoso, você já entra no seu trabalho, já apresenta todo mundo que trabalha contigo, pedindo para que Deus livre de acidente, de todo mal, alguém que está trabalhando, que você dê um dia de trabalho harmonioso. Se você é alguém piedoso, você já senta e já apresenta o seu trabalho. Se você não é piedoso, até agora você não orou. Vocês estão entendendo? Até agora vocês não falaram com Deus. Vocês já chegaram no trabalho. Pastor, eu não trabalho. Melhor ainda. Se você trabalha em casa, a tua manhã inteira pode ser uma manhã de adoração ao Senhor. Porque você pode colocar uma música, você pode colocar um louvor, você pode parar para falar com Deus no tempo oportuno, e enquanto você faz afazeres de casa, você pode sim estar falando com o Senhor. Quem nunca chorou lavando uma louça? Colocando louvor e lavando uma louça. Quem nunca falou com Deus, por exemplo, varrendo uma casa? Então, para vocês perceberem que a dificuldade pode dar nos dois públicos, tanto as pessoas que trabalham em casa, como as pessoas que saem para a rua. Não é o ambiente, não é a falta de tempo, é você. Sou eu que não quero fazer algo. O piedoso, ele sabe que não pode começar o dia sem Deus. Repete comigo. Ele sabe que não pode começar o dia sem Deus. Isso aqui, meu irmão, é como se eu estivesse pregando para a criança. Não é verdade? Isso é mais clichê do clichê, e você pode estar me olhando agora e não fazendo nada disso. Correto? Olha que coisa interessante. Então não adianta você se revoltar com um falso mestre e ganhar dinheiro com a piedade. Você também nem se importa com ela. Olha que sinuca de bico a gente se encontra. A gente odeia falsos mestres, mas essa piedade não é o amor do nosso coração. Outra coisa interessante também do piedoso é que ele está trabalhando e ele volta para casa. E também ele não vai encerrar o dia sem ele falar com Deus. Tem uma frase que eu escutei logo quando eu era adolescente, que eu nunca mais esqueci. Um homem e uma mulher que acorda e não fala com Deus o dia inteiro, ele está passando o recado assim: Deus, eu não preciso de você no meu dia. Porque tem uma oração no Pai Nosso que diz assim: mas me livra do mal. Não tem? Me livra da tentação. Não tem essa oração no Pai Nosso? Mostrando que a gente precisa orar para que Deus dê discernimento e esperteza para a gente observar quando é um pecado no dia a dia. Por exemplo, uma oração muito importante do dia é: Senhor, eu sei que tem desafios, eu sei que o meu pecado vai me tentar, me dá esperteza, me dá conhecimento bíblico, faz eu lembrar do que eu tenho aprendido para que eu possa perceber que é pecado. Porque na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? A gente peca e depois percebe que é pecado. Se você está me olhando agora e está falando assim para você: poxa, eu sempre estou pecando e percebo que o pecado que é pecado depois. Se você me falar isso agora, eu sei que você não está orando. Toda vez que eu vou conversar com alguém, às vezes assim, em aconselhamento bíblico,
que a pessoa fala, poxa, eu estou pecando, eu só percebo depois, eu sei que ela não está orando. E se ela estiver orando, é uma oração muito para bater ponto. É aquela oração bem michuruca mesmo, só para dizer que orou. Porque quando a gente ora, quanto mais eu oro, mais a voz do Espírito Santo dentro de mim, ela fica mais rápida para acusar sobre o pecado. Eu percebo na hora, eu entendo na hora, a minha mente raciocina mais rápido. Quanto menos eu oro... Teve uma pessoa da igreja que me perguntou assim, por que a oração é importante? E eu respondi assim, porque a oração, quando você pede para Deus em oração, quem muda é você. Então você começa a conseguir praticar o que você está estudando na Bíblia. Por exemplo, se você está estudando teologia, Bíblia, na tua casa, lê pra caramba e você não ora, eu vou te falar uma coisa, você não vai conseguir praticar nada do que você estuda. Não consegue. Se você está diante disso agora, poxa, eu sei muita coisa, eu estou entendendo muita coisa, mas eu não consigo praticar nada, porque você não está orando. Quanto mais você orar, mais você consegue praticar. O contrário também é errado. Eu só oro e não estudo. Você vai praticar o quê? Aí você vai começar a dizer que pensamentos que vêm na tua mente é o Espírito Santo te mandando fazer. Aí vai começar a ir para pecados bem complicados. Então, o piedoso, ele entende que tem que ler Bíblia para saber o que a voz de Deus vai dizer, mas também ele entende que ele precisa orar para conseguir praticar. Quando eu oro, eu mostro dependência de Deus. Eu falo, Deus, eu não consigo fazer sozinho. Deus, eu não consigo praticar sozinho. Por isso, Senhor, me ajuda. A oração é, sim, uma das ferramentas que mais mostram humildade e preocupação com o que Deus acha. Um piedoso que não ora não é piedoso. Então, se vocês estão me olhando aqui com a vida de oração falida, não são piedosos. Se vocês estão me olhando aqui e não leem Bíblia, vocês não são piedosos. Se não conseguem acordar pensando em Deus, vocês também não são piedosos. Vocês estão entendendo como é complicado? E sim, é feio eu ter que estar falando sobre isso. É feio ter que estar falando que um cristão tem que orar e tem que ler Bíblia. Isso é muito feio. É a mesma coisa que eu falar para alguém assim, você tem que tomar banho. Você faz isso para quem? Quando você fala para alguém que alguém tem que tomar banho, para quem você fala isso? Não é para criança? Então você é uma criança. Se eu tiver que te falar, vai tomar banho, vai comer, né? Eu quero que vocês olhem por esse lado, eu quero ser muito simples aqui, porque de fato, nós precisamos ser piedosos. Pastor, o que é piedade? Piedade é, eu quero usar uma palavra bem simples. Piedade é eu estar preocupado com o que Deus acha de mim. Piedade é eu estar preocupado com o que Deus acha da minha fala, com o que Deus acha dos meus pensamentos, com o que Deus acha das minhas atitudes. Isso é piedade. Piedade, em outras palavras, é eu ter plena convicção e noção que Deus existe. Você pode me perguntar assim, pastor, qual é o problema de não ter piedade? Olha bem para mim todo mundo aqui, ó. Vou repetir. Qual é o problema de não ter piedade ou não ser piedoso? É porque quem não tem piedade não tem fé em Deus. O contrário de piedade é impiedade, é fingir que Deus não existe. Então isso é muito mais sério do que vocês imaginam, sabia disso? Se eu acordo e não lembro de Deus, parabéns, ímpio. Você é um carnal mundano. Se eu estou fazendo as coisas e depois eu percebo que está errado, parabéns, ímpio. Você está muito carnal. Olha só, se a impiedade, a palavra ímpio vem de onde? De impiedade. É alguém que vive por conta própria. Eu não devo satisfação para ninguém, eu faço o que eu quiser. Se você não é piedoso, você vive impiamente. Então, é muito importante vocês entenderem que não é normal você não pensar em Deus quando acorda, você não fazer seu devocional, você não orar e você não ler Bíblia. Não vai ser normal nunca na face da terra isso. Isso demonstra o quanto você finge que Deus não existe. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Nós falamos no último domingo sobre justificação, correto? Que a fé em Cristo Jesus, ela é
a ferramenta que nos dá a justificação, nós sentimos os frutos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Cristo fez tudo isso por você, morreu na cruz, todo esse plano de Deus, para que você pudesse ter paz com Deus. Aí você tem paz com Deus. Está usando a paz com Deus? Não, pastor, porque eu acordo e não lembro de Deus, eu já acordo chateado e bravo por causa dos meus problemas. Durante o dia eu nem lembro dele. Só quando eu peco que me dá um medo de perder o que eu tenho. Muitas pessoas têm medo da mão pesada de Deus. Essa é a verdade. Então elas começam a errar, falhar. Quando alguma coisa dá errado, ela dá uma espertada, aí ela vai orar, ela vai pedir a Deus, aí ela vai querer fazer alguma coisa, ela vai querer fazer as contas do que está errado. Isso não é postura de uma pessoa piedosa. A pessoa piedosa, ela é devota. A pessoa piedosa, ela ama o Senhor. A pessoa piedosa, ela se esforça pelo Senhor. A pessoa piedosa, ela se dedica ao Senhor. É isso que a salvação deve gerar em você. Vocês estão entendendo? A salvação deve gerar piedade. Agora vem uma coisa importantíssima aqui. Antes disso, eu quero ler algumas palavrinhas aqui, ó, importantes aqui para vocês. Enquanto os falsos mestres lucravam financeiramente, Paulo afirma que o verdadeiro lucro espiritual está em viver com contentamento. A palavra para contentamento, autarqueia, era usada, por exemplo, pelos estoicos na época como sinal de independência interior. Mas Paulo redefine como suficiência em Cristo. William Hendricks diz uma coisa bem interessante. A piedade genuína nunca estará separada da humanidade e da satisfação em Deus. Vamos então agora para a palavra contentamento. Se o piedade já é difícil para você, e tudo que eu falei de piedade aqui você não faz nadinha, o contentamento ele vai ser mais difícil ainda. O que Paulo quer dizer com contentamento? O contentamento é, olha bem para mim aqui, gente, eu não preciso de nada para me estimular para que eu esteja contente em Cristo. Vou te dar um exemplo básico. Eu estou passando por doença. Deus não me ama, Deus não presta. Por que eu estou passando por isso? Por que só eu? Você não tem contentamento. Porque no primeiro momento que alguma coisa sai errado, você coloca em xeque Deus. Quando alguma coisa sai errado, aquela pessoa maravilhosa que você era, aquela pessoa alegre que você era, já perde toda a característica da personalidade. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, alguém que é piedoso, alguém que vive para agradar a Deus e que se esforça por isso, vai perceber, preste atenção, que no momento que ela estiver tentando agradar a Deus, pode ser que algumas coisas não deem certo na vida pessoal dela. E é nesse momento que ela precisa entender que não é porque as coisas estão dando certo que ela está obedecendo. E não é porque as coisas estão dando errados que ela está obedecendo. É porque Cristo salvou ela. Então, na alegria ou na dor, no muito ou no pouco, eu continuo tendo postura de alguém que se preocupa com o que Deus acha. Vou dar exemplo básico. A irmã Laene acordou desempregada e a dívida dela vai vencer hoje. Ela não orou. Ela nem lembrou de Deus. Ela só lembrou de estar estressado com todo mundo em casa. O que significa isso? Isso não é piedade. Porque a piedade verdadeira ela é com... Quando ela estava com 5 empregos, ganhando muito dinheiro, a forma que ela era devota a Deus em gratidão é a mesma que ela é devota a Deus em... Agora é óbvio, se tu tem muito, tu não é devoto a Deus, nem no pouco tu é devoto a Deus, não era nem para estar aqui. Que aí já é o cúmulo, eu não vou citar esse exemplo, né? Mas eu quero que você se faça um diagnóstico agora. Qual é o momento que você esquece que você é cristão?
Qual é a situação? É doença? É dívida? É quando alguém faz algo contra você? Qual é o momento que você esquece que você é cristão? Qual é o momento que mais te desestabiliza? Qual é o momento que você mais esquece de orar, de falar com Deus? Melhor, qual é o momento da tua vida que tu atravessa que não te dá vontade de vir para cá? Que a primeira coisa que você pensa é assim, não quero mais ir para a igreja. O que gera isso em ti? É lá que deve existir o teu contentamento. Por quê? É como se fosse, sabe, firmado na rocha? Né? A ideia que Jesus fala do firmado na rocha é isso. Se você for firmado na areia, qualquer vendaval que vier, derruba um castelo de areia. Agora, se você estiver na rocha, fincado na rocha, pode vir o que vier. Você está na posição. Você está fixo. Então, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, o que nós devemos ter? Piedade. Primeiro ponto, olha comigo, piedade. Nesse lugar aqui, ó, eu me preocupo com tudo que Deus acha de mim. Meu falar, meu reagir, meu pensar, meu sentir. Se eu perceber aqui que eu estou com uma mágoa, por eu ser piedoso, eu resolvo. Porque eu sei que Deus me perdoou. E se Ele me perdoou, a coisa mais horrível do mundo é eu estar com problema com alguém. Se você está com problema com alguém e você está confortável fugindo, você também não é piedoso. Piedade aqui, ó. O que Deus está achando de mim? De repente estou com um pensamento horrível o tempo todo. E eu percebo que esse pensamento não é bom, piedade. Eu quero me livrar desse pensamento, piedade. Eu estou com uma prática errada, piedade. Eu quero me livrar da prática errada, piedade. Eu estou sempre preocupado com o que Deus acha. É o que eu falei muito tempo atrás para vocês. Nessa piedade aqui, parece a criança longe do pai. Por exemplo, a criança nunca faz besteira perto do pai. Quando eu gazetava minhas aulas, quando eu era mais moleque, eu fazia isso longe da minha mãe. Se a minha mãe estivesse me olhando do canto de casa, indo para o colégio, eu não desviava do caminho, eu entrava no colégio. Por quê? Olha só, a ausência do pai predispõe liberdade. E eu começo a querer fazer o que eu quero. A aproximação do pai gera em mim uma autoridade, eu fico preocupado com o que eu estou fazendo. Toda vez que você está distante de Deus, no sentido da sua percepção, você vai começar a fazer várias coisas, porque você já não está mais nem aí para Deus. Para você, Deus está longe pra caramba, lá no espaço sideral, mais para dentro, e ele não está nem te vendo. Então aqui é a piedade. Só que Paulo faz o seguinte, não adianta você ser piedoso, se na hora que alguma coisa aparece e te abala, essa piedade some. Então, Paulo vai juntar duas palavras, piedade com contentamento. Por que eu estou falando isso? Sabe você que falou para Deus assim, Deus, eu vou orar agora todo dia e vou ler a minha Bíblia. Não terminou. Deus, eu vou pegar aqui, essa vez Timóteo, eu vou ler todo esse livro, vou estudar todinho. O teu comentário tu não abre mais. Sabe essas promessas de piedade que você faz? Deus, eu nunca mais durmo sem falar com o Senhor. Ou Deus, todo dia que eu acordar agora eu vou falar. Sabe essas promessas de piedade? Você sabe por que elas pararam? Porque provavelmente alguma coisa aconteceu que gerou em você desânimo. E você não conseguiu ter constância. E aí vem uma enxurrada de problemas que vão te destabilizar. Então olha na cabeça de Paulo. Timóteo, é muito lucrativo ter piedade, mas não da forma que eles estão falando. O lucro da piedade é quando ela está alicerçada no contentamento. Está lá nossa irmã Laiane orando de manhã, falando com Deus, um belo de um emprego, tudo bem, uma paz. No outro dia está lá nossa irmã Laiane acordando, brigou com seu marido e o seu filho de repente não está muito bem, mas ela continua com a mesma postura de piedade ao Senhor. Está lá nossa irmã Diana fechando vários contratos de arquitetura, amém, Senhor, glória a Deus, aleluia, mas isso não afeta a piedade dela. Ela vai continuar tendo uma postura de quem serve ao Senhor, com práticas de quem serve ao Senhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes, olha só, nós todos já cometemos esses erros. Quando eu tenho tempo, eu sou piedoso.
quando eu não tenho tempo, eu não sou. Isso não existe. Vocês estão entendendo? Se eu tiver muito tempo, eu sou piedoso. Se eu tiver pouco tempo, eu sou piedoso. Se eu tiver na bonança, no alto, na alegria, na parte financeira boa, eu sou piedoso. Se eu tiver na pior, eu sou piedoso. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que está na pior fase da vida. Aí a pessoa que está tão cansada de sofrer que ela começa a ser piedosa. Olha, é o contrário agora isso aqui, ó. Tá horrível, tá todo mundo doente, desemprego batendo na porta, a dívida, então você piedoso. Eu vou orar, o Senhor me ajuda. Quando começa a melhorar as coisas, eu não vou mais pro culto, porque não dá. Não dá para me firmar nenhum compromisso, porque eu não tenho tempo. Daqui a pouco a pessoa esqueceu de ser piedosa. Aquela piedade era só para quê? Para conseguir algo de Deus. Vocês estão entendendo? Tem essa pessoa também, que na dor é piedosa, e quando Deus coloca numa melhora, não é mais piedoso. Deus não existe, não tem tempo. Daqui a pouco vai se quebrar todinho, volta de novo para ser piedoso na igreja, em todos os cultos, em todas as agendas que tiverem possíveis. Vocês estão entendendo? Mas tem o contrário. Tem aquela pessoa que quando está no bem bom é piedosa, porque está gostando de ganhar dinheiro, de ter paz na família, de ter saúde, poxa, é piedosa, vai, participa. Só Deus dá uma apertadinha, Deus não presta, nada dá certo. Repete comigo, a piedade não pode ser abalada. Eu fui claro com todos vocês? Vou repetir de novo que é a parte mais importante dessa pregação. Piedade é viver sempre preocupado com o que Deus acha de você. Isso é piedade. A partir do momento que você perde isso, você vai encaminhar para uma crise espiritual perturbadora. Vocês estão me entendendo? Perturbadora. Nós precisamos estar preocupados com o que Deus acha da gente. E eu vou repetir, eu não estou falando que você vai ser perfeito. Você também vai errar, mas também você sabe que existe um quadro, um cenário que também não tem como viver. Aonde cotidianamente você não lembra Deus, aí chega aí o que acontece? Pode ter gente aqui agora que só lembrou de Deus por causa do culto. E que só ora aqui nesse culto e que só estuda no grupo de estudo. O restante, Deus não existe mais. Isso não pode acontecer entre a gente. Então, o que é que Paulo está dizendo? Timóteo, um piedoso sempre está satisfeito em Jesus. O piedoso sempre está contente com o Senhor. Seja no muito, seja no pouco. Se você se desestabiliza emocionalmente, no temperamento, em algumas situações, e só fica feliz quando você tem aquilo que você quer, você vai ter um sério problema espiritual com Deus. Isso é muito grave para a gente. Porque a gente só é condicionado quando tudo está bem. Quando tudo está como a gente quer. Então, deixa eu fazer uma pergunta bem básica para todos vocês. Quando uma situação te contraria, quando uma situação não vai como você quer, qual é a tua reação? Quando você não tem aquilo tanto que você queria, qual é a tua reação? Qual é a sua reação? Essas datas comemorativas, elas são importantes, vocês sabiam disso? Para definir que tipo de amor nós temos. Teve o dia das mães, vai ter o dia dos pais, vai ter o dia das crianças, né? Se você não tiver cuidado, tem o dia do teu aniversário. A gente espera que as pessoas sejam alguma coisa pra gente que a gente não deve esperar das pessoas. Porque tudo que a gente fez para alguém nunca deve querer nada em troca. Seja amor de pai, de marido, de esposa, seja o que for. Amor de filho, filho para pai, você nunca pode esperar nada em troca. O que a gente fez foi feito da melhor forma possível para a honra e glória do Senhor. Mas se você não tiver cuidado, você sempre está insatisfeito porque as coisas nunca estão como você quer. Aí sabe o que é um teste que acontece? Eu vou supor que foi Deus que te deu, tá? Porque nem sempre é Deus que dá. Deus foi lá e deu o que você quis. Bom, você teve o que você quis, sempre vai ter outra coisa que você quer. Não é isso? Um exemplo básico é isso. Queria emprego, melhor, Deus deu emprego. Continua insatisfeito. Queria um casamento, Deus deu um casamento, eu continuo insatisfeito. Ah, eu quero trocar de emprego, Deus te deu um emprego melhor, tu continua insatisfeito. Ah, eu queria entrar na academia e melhorar.
Está melhorando, está insatisfeito. Não, agora eu quero pular de paraquedas. Tu vai conseguir pular de paraquedas, tu está insatisfeito. Não, eu queria mudar a cor do meu cabelo. Mudou a cor do cabelo, vai estar insatisfeito. Eu quero me livrar daquela doença. Deus livrou, eu estou insatisfeito. E continua a sua vida de não orar, de não falar com Deus. De estar em segundo plano e você se preocupar mais com a força do teu braço do que com Deus. Isso não é piedade. Piedade é a gente viver para glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. É fácil? Não é fácil. Mas é assim que Deus quer que a gente viva. E quando algo não sair como a gente quer, a gente precisa estar contente. Eu acho que no meu convívio com pessoas, ou como pastor, como uma pessoa comum, eu sempre vejo que uma pessoa se revela quando as coisas saem do eixo. Você quer saber, tu quer revelar alguém quando algo não sai como ela quer. O quanto ela se destabiliza. Aí você vai conhecer quem você é. É daí que vem a paciência. É quando, nesse momento de caos, você respira fundo, não desanima ou não se estressa. Porque tem os dois sentimentos. Tem a pessoa que se desanima e tem a pessoa que explode. Bum! Eu não sei qual você é, né? Se é a que explode ou se é aquela que se desanima. Esse é o grande termômetro. Hoje, por exemplo, vocês já viram? Eu experimentei muito isso em evento de igreja. A gente fazia evento de igreja, aí tinha que organizar tudo, né? Organizar tudo, não sei o quê, vai daqui a pouco, quebrou não sei o quê. Aí não chegou a tempo. Quando você vê, tá todo mundo irritado, discutindo com o outro, não deu certo. Então, a piedade, ela coloca a gente no eixo. A piedade coloca a gente no equilíbrio. A piedade mantém as obras da carne afastadas e o fruto do Espírito no lugar. A piedade faz a gente sempre saber que nós estamos sendo vigiados. Quer que eu dê um exemplo básico da piedade? Eu vou personificar a piedade, tá? Vocês estão tudo aqui agora, correto? Provavelmente vocês vieram de um almoço, Dia das Mães, estão extremamente cansados, né? E quem vai pagar o pato agora é Deus, aqui na adoração e na pregação. Se ele entrasse por aquela porta ali agora, e se fosse o próprio Jesus que viesse aqui agora, pegasse o microfone e começasse a pregar, vou te fazer algumas perguntas. O que você faria? Você não iria no banheiro, você não beberia água, você não tocaria no celular, você não dormiria e você esqueceria do cansaço. Não é isso? Se você estivesse cantando, Jesus entrasse pela porta e falasse, eu vou fazer o louvor hoje, o que você faria? Ou se de repente Jesus anunciasse, domingo que vem estarei em pessoa no culto com vocês. Você não chegaria atrasado, você chegaria com um sorriso no rosto e disposto a se derramar aos pés do Senhor. Não seria isso? Sabe qual é o nome disso? Piedade. Eu estou sendo observado e Cristo vai me ver lá. Por isso tem que tudo sair conforme. Ele tem que me ver adorando muito bem, ele tem que me ver obediente, eu tenho que me organizar. O nome disso é piedade. Quando você não tem essa percepção, sabe o que você vai fazer? É só mais uma agenda humana. Isso acontece dentro de casa. Quando a gente percebe que Cristo não está dentro da nossa casa, nos vendo, a gente começa a fazer um monte de coisa que não deve. Quando a gente está no trabalho e não percebe que Cristo está nos vendo, a gente faz um monte de coisa que a gente não quer. Vocês estão entendendo comigo o que é piedade? Eu estou repetindo várias vezes para vocês entenderem o que é piedade. E ela, com contentamento, faça chuva, faça sol, eu gordo, eu magro, eu com dinheiro ou sem dinheiro, eu com pessoas honestas à minha volta, ou sendo traído por pessoas, falando mal, falando bem de mim, eu continuo contente. Eu não abro a minha boca para murmurar ao Senhor. Eu estou satisfeito e quero sempre entender o que Ele quer me dizer com aquilo que está acontecendo comigo. Isso é piedade com contentamento. A piedade genuína nunca está separada da humildade e da satisfação em Cristo. Viver da forma que eu estou te falando é de fato ser humilde. A pessoa que tem humildade é aquela pessoa que sabe que Deus conhece dentro e fora da gente. A terra é pequena para ele. É como fala o Antigo Testamento. Deus é tão grande que ele descansa os pés no planeta Terra. Deus é tão grande que ele vê a gente como formiguinhas.
Deus é tão grande que ele enxerga a gente aonde a gente se esconder e ainda dentro da gente. Não tem como fugir dele. Então você está com um sério problema espiritual se você percebe que Deus está longe e que você faz o que você quiser e dane-se o que Deus acha, dane-se o que Deus quer. Espera só tu ficar doente, espera só tu perder esse teu emprego aí, rapidinho tu vai ficar humilde e tu vai começar a ser piedoso. Só espera aí. E você que está no momento assim, e está sendo piedoso porque está no momento de dificuldade, espero que você também não cometa o mesmo erro da última vez que você ficou no bem bom e esqueceu de Jesus. É isso que a gente tem que entender. Piedade faz parte da vida de um salvo. Piedade com contentamento faz parte de alguém que entendeu Cristo, que vive com Cristo e que tem o Espírito Santo dentro de si. Olha o que ele vai dizer aqui. Olha o versículo 8. Versículo 7, desculpa. Diz assim, ó. Pois nada trouxemos para este mundo e nele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vocês perceberam o peso disso daqui? Ele falou o seguinte, olha, Deus prometeu que não te faltará o que comer e o que vestir. Todos vocês tiveram isso hoje? Todos? Todos? Amém? Todos tiveram? Então vocês não têm motivo algum de estarem satisfeitos. Vocês estão entendendo como isso é sério? O quanto isso denuncia, talvez, erros gravíssimos nós podemos estar no nosso coração? Eu imagino, eu vou fazer uma coisa aqui, entre parênteses, eu imagino se Deus fosse humano, assim como a gente olhando a gente do céu, né? Ah, tu tá feliz agora, né? Mas tu não estava ontem quando as coisas não saíram como tu queria. Se Deus fosse humano, ainda bem que ele não é, né? Porque se fosse a gente estaria indignado com esse tipo de pessoa. Vocês não gostam de andar com gente assim. Mas a pergunta é, por que vocês são assim? Então, é por isso que isso aqui é completamente contrário à teologia da prosperidade. Porque você montar uma igreja baseada em problemas financeiros e familiares de alguém, para que todo mundo venha para o culto tentar alcançar essa bênção familiar e financeira, não é uma igreja bíblica. Porque a igreja não é para isso. A igreja não é para resolver teus problemas. A igreja é o lugar que nós nos reunimos para cultuar aquele que morreu na cruz pela gente. A igreja é para cultuá-lo e para que a gente aprenda sobre ele. A igreja não vai resolver o problema da gente. Sabe o que vai resolver o problema da gente? Repete comigo. Piedade. A piedade vai resolver os problemas da gente. Porque metade dos nossos problemas é falta de piedade. Quando a gente começa a ser piedoso, a gente começa a trazer Deus para o centro, a gente começa a orar mais, a gente começa a ler mais, a gente começa a reagir melhor, a gente começa a ser bem-aventurado mesmo. As bem-aventuranças surgem quando a gente é piedoso. E aí metade dos nossos problemas vão ser resolvidos, porque a piedade vai resolver. Olha que coisa interessante. Então, o murro em ponta de faca que você está dando é porque você não quer ser piedoso. Aí você quer resolver tudo do teu jeito, da forma que tu acha melhor, do teu jeito. Você vai continuar sofrendo. Ou você se rende ao Senhor e se torna piedoso, ou você vai continuar sofrendo. Porque dentro da piedade, o sofrimento que nós experimentamos não é um sofrimento sem propósito. Dentro da piedade, o sofrimento que nós experimentamos com Cristo sempre nos levará a um lugar melhor. Agora, o sofrimento porque tu está fazendo besteira por tua conta própria, pela força do teu braço, ele não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai te levar para longe do Senhor. Agora, aqui com Cristo, faça chuva, faça sol. A gente pode sofrer, mas esse sofrimento vai me levar aonde? A um lugar melhor, quando eu olho para trás e conto testemunho. Ano passado eu estava assim, mas olha onde Deus me trouxe. Longe da piedade, você vai olhar para trás e falar assim, já são 3 anos que eu estou na mesma situação e não mudo. Não ganhei nada, estou só empurrando com a barriga. Vou repetir para vocês. Nós não trouxemos nada para esse mundo e desse mundo não vamos levar. Se a gente tem o que comer e o que beber, nós estamos satisfeitos.
Porque já me perguntaram, pastor, como é que eu sei que nível eu preciso estar satisfeito com o Senhor? Tu quer saber onde nasce a satisfação? Em uma promessa que Deus fez para a gente. Eu visto os lírios do campo, eu alimento os pássaros, e se eu me preocupo com eles, quanto mais com os filhos que eu tenho. Estou parafraseando o que Jesus fala. Não faltará para vocês o que vestir e o que comer. Deus prometeu. Isso eu posso, aqui diante de vocês, prometeu declarar. Sabe que os irmãos gostam de declarar? Eu declaro. Isso eu posso declarar porque foi Jesus que mandou. Todos têm isso aqui? Então, se hoje você ficou insatisfeito com alguma coisa, você pecou contra o Senhor. Você se tornou igual aquelas pessoas no deserto, que tinham lá o maná do céu, mas elas não queriam o maná do céu, elas queriam a cebola do Egito. Deus não prometeu cebola do Egito, ele falou que não ia ficar sem comer, e realmente teve comida. Vocês estão entendendo? Então, se você ficou insatisfeito essa semana, tendo o que comer e o que beber, você pecou. Eu pequei, ou qualquer pessoa pecou aqui. É isso que a gente precisa virar uma chave e entender. Cuidado com a tua boca, cuidado com os teus sentimentos, porque você pode estar pecando contra o Senhor. E o Senhor não é para a gente estar pecando contra Ele, não. É para a gente chamar Ele para perto. Porque é Ele que vai ajudar a gente. Vocês estão entendendo? É Ele que vai ajudar a gente. Ele é o melhor amigo, Ele é o melhor conselheiro. Ele é a melhor parceria para poder lutar uma luta. Já perdeu alguma guerra? O Senhor, biblicamente, diz que não. Então, meus irmãos, parem para pensar nisso. Pastor, como eu sei que sou piedoso? Já falei para vocês aqui. O que é estar contente? Também já falei para vocês aqui. Para Paulo tenho que vestir e tenho que comer. Olha só o nível de dificuldade. Mas quando eu falo ter o que comer e ter o que vestir, não é comer o que você quer comer e não é vestir o que você quer vestir. Correto? Não é isso. Ele está dizendo que vai, nas tuas necessidades, te ajudar. Então, por exemplo, olha só o nível. Se hoje você só teve pão para comer, no café da manhã e não teve nos demais dias, você não pode reclamar. Vocês estão entendendo o que é isso? Mesmo assim, vocês não podem reclamar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Até o mendigo não fica sem uma refeição durante o dia inteiro. Só vocês terem uma noção da régua e do peso que é você abrir a boca para estar insatisfeito. Isso é muito sério. Nós precisamos estar satisfeitos em Jesus. Não adianta falar, pastor, eu sou piedoso porque eu acordo, eu leio a minha Bíblia, eu não falto nenhum culto. Beleza, irmão, mas e aí? Quando vem o tempestade? Quando tu fica sem tempo? E aí? Então, meus irmãos, tem uns que pecam quando ficam sem tempo, tem outros que pecam quando tem muito tempo. Eu não sei qual é o teu caso, mas existem casos diversos aqui entre o nosso meio. Deus não pode ficar em segundo plano. Deus não pode ficar, em hipótese alguma. Nada, nada. Então, isso revela algo para a gente, né? Por exemplo, quando a gente vê que financeiramente a gente teve um problema gravíssimo de uma pessoa ajudar no mês, nós temos um problema gravíssimo com generosidade. Correto? Nós temos esse problema. Por exemplo, nós estamos com as cadeiras vazias hoje. Se de repente a pessoa não veio porque estava com seu pai que mora longe, a sua mãe, o certo seria essa pessoa fazer um culto lá onde ela está. Se a mãe não for cristã, vamos fazer uma oração e está lá onde a mãe está. Ou alguns gostam de ir na igreja da sua mãe para acompanhar, né? Tem gente que gosta de fazer, tudo bem, mas está cultuando ao Senhor. Está participando de algo. Não vou. Vocês estão entendendo? Então, sim, se vocês chegaram todos cansados aqui e está sendo difícil estar aqui hoje porque estão cansados, não é piedade. Vocês estão entendendo? Porque vocês estariam no almoço todos alegres, comendo, se empanturrando e chegar aqui vocês não têm mais energia. Isso é pecado também. Como é pecado em casa, no trabalho, onde a gente estiver. Meus irmãos, Paulo vai encerrar esse livro com a piedade. Finalizando. Tendo sustento e com que nos vestir, devemos estar satisfeitos. Na igreja primitiva, viu o cuidado de Deus
nas necessidades básicas como suficiente. Isso reflete a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A suficiência cristã está em crer que Deus provê diariamente. Precisamos reeducar o coração para desejar menos e confiar mais. Vou repetir. Devemos reeducar o coração para desejar menos e confiar mais. Por que eu estou falando isso? Olha aqui para mim. Agora, vou mudar um pouco toda a pregação para chamar a atenção de vocês. Olha para mim. Até quando você vai ficar colocando condições para Deus? Ah, Deus, é porque não dá, porque se não tiver isso. Ah, Deus, é porque não tem isso. É porque não dá isso. Deus, eu não tenho isso. Até quando você vai colocar condições para ter um compromisso com Deus baseado no que Ele vai te dar? Ah, porque, Senhor, se eu tiver tal coisa, eu ia. Se tivesse tal coisa, dava. Senhor, você sempre vai estar reclamando. E tu acha que Deus está te escutando, as tuas orações não estão nem subindo mais. Esse tipo de oração mesquinha não vai funcionar nunca. Você não parou para pensar que é sempre alguma desculpa? É sempre uma desculpa, mas se tiver tal coisa, mas se tiver tal coisa. Se eu tiver um emprego melhor, dava. Se eu não tivesse tido filho cedo, dava. Se eu não tivesse casado logo, dava. Se eu tivesse uma esposa assim, dava. Se eu tivesse um esposo assim. Você sempre vai colocar condições para a tua desobediência. Tem gente com uma vida muito pior do que a tua e está sendo devoto ao Senhor, extremamente piedoso e contente, com a vida pior que a tua. Então, até a tua luta não ser pior do que dessas pessoas, tu não pode abrir a boca e falar para Deus que não dá. Essa é a moral da história. Tem gente comendo muito pouco, tem gente que não tem condições nenhuma, estão contentes ao Senhor. E você acha que Deus vai ser enganado numa oração tua? Nós temos emprego, nós temos o que comer, nós temos uma igreja para congregar. Qual é a condição a mais que você vai colocar para Deus? Então a gente precisa hoje, nesse culto, sair daqui com um pensamento diferente. Nós precisamos sair daqui menos mundanos. Olha o que ele fala no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. Aí aqui você pode falar assim, não, pastor, mas eu não quero ficar rico. O que é o desejo de ficar rico? É o desejo de querer sempre mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Se eu tenho um, eu quero dois. Se agora eu tenho dois, eu quero três. Se eu tenho três, eu quero quatro. Então, às vezes, esse desejo não é para quem é rico. Vocês estão entendendo? O cara que tem muito dinheiro. Às vezes, o cara ganha pouco e tem esse sentimento. Ele sempre vai estar irritado, estressado, insatisfeito, triste, angustiado com alguma coisa. Sempre. Para rebobinar a tua vida. Qual foi a hora que tu estava feliz durante 2 meses? Qual foi o momento que durante 1 mês inteiro, 2 meses, você ficou extremamente satisfeito em Senhor e dane-se o que acontece? Deus está comigo. Qual foi o dia que você teve assim? Tem gente aqui que pode ser que não consegue ficar 1 semana assim. Tem gente que nunca ficou 1 mês assim. Caramba! É isso que Deus merece? É assim que Deus tem que ser tratado? Será que é sobre esse Deus que nós viemos adorar? Que não consegue fazer a gente feliz 1 semana? Que não consegue deixar a gente satisfeito 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Eu vou colocar 1 mês aqui porque a gente é pecador. Mas, gente, 1 semana, você não conseguir ficar satisfeito. Eu estou colocando aqui, eu estou colocando na soma o pecado que a gente pode cometer, né? Mas não é normal, gente. Não é normal. Então, você que já tem uma personalidade por si só de se incomodar com tudo, tem que vigiar nisso. Porque senão, qualquer momento, qualquer ambiente, você sempre está agoniado com alguma coisa. E isso é um pecado. Pessoas cometem esse pecado, até se incomodam com quem deixa a vida mais leve. Ah, tu não se importa com nada? Ainda bem, né? Porque a gente tem tantos problemas no dia a dia
Se a gente for parar para ficar contabilizando todos e querer ficar chateado por todos, não é melhor a gente não ser evangélico. Aí o mais triste é, vem alguém que nem é evangélico, muito mais centrado, calmo e que nem murmura. Aí é de se envergonhar, gente. Aí é de ficar triste. Nós precisamos ser piedosos e contentes no Senhor. A busca da riqueza é uma escada para a destruição. Primeiro a tentação, depois o laço e, por fim, a ruína moral e espiritual. Paulo não condena a riqueza em si, mas o desejo de enriquecimento. O problema é a idolatria da riqueza. A linguagem que ele usa de armadilhas mostra que o perigo espiritual dessa ambição. Então é muito importante, nós que estamos aqui agora, sair daqui se questionando, sair daqui se perguntando, como anda o nosso coração? Quer mais, olha para a vida dos outros, tem inveja da vida dos outros, quer ter a vida dos outros. Eu queria o casamento do fulano, eu queria o trabalho do fulano, eu queria o dinheiro do fulano, eu queria o tempo do fulano. Enquanto você está choramingando, murmurando, tem gente vencendo na vida. Tem gente avançando na vida. Então, meus irmãos, parem para pensar nisso. Parem para pensar nisso. Parem de perder a paz de vocês, porque a nossa paz foi conquistada por Cristo. Então, eu não consigo entender como é que um cristão vive sem paz. Eu sei que tem um momento da dificuldade, eu sei que tem o tempo que você fica chateado, eu sei que você tem um tempo que você fica, né? Tem esse tempo, mas não é comum ser rotina, teu cotidiano. Não pode ser. Vocês estão entendendo? Vou repetir. 80% dos problemas de vocês vai ser resolvido na piedade. Como é que eu consigo ter piedade? Tem que ter certeza bíblica de que posicionamento Deus quer que você tenha. Por isso que eu já vi alguns comentários horríveis de pessoas falando assim, não, é só orar, botar em oração que Deus resolve. Não, negativo. Deus não é irresponsável. Pode ser misericordioso? Pode. Pode dar o que você não merece? Pode, mas ele já está fazendo isso quase todo dia. Muita coisa resolve na piedade. Vocês estão me entendendo? Muita coisa resolve na piedade, na conduta certa, na conduta correta. E aí não é só ficar de joelho orando, não saber nada de Bíblia, começar a fazer um monte de coisa como Deus fosse um limpa-sujo. Tu vem no rastro da diarreia, deixando, e Deus vem com pão de chão limpando. Não. Não é isso. A gente precisa entender que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, e tem uma frase que diz assim, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E se Ele não quiser ter misericórdia daquele problema naquele dia, tu vai te ferrar. Tá? Tu vai te ferrar. Então seja piedoso, você que é salvo em Cristo Jesus, seja piedoso. Mas seja um piedoso com contentamento. Seja um piedoso que faça chuva, faça sol, você continua mantendo a tua postura de oração, de gratidão, compromisso com os cultos, tua vida com Deus. Tá entendendo? Mostra para Deus como no pouco você é grato, no muito você é grato. Quando as coisas estão estabilizadas, você é grato. Quando as coisas não estão estabilizadas, você também é grato ao Senhor. Vocês estão entendendo? Porque aquela historinha do deserto que todos vocês sabem, que a geração inteira não entrou na Terra Prometida, serve para vocês. Vocês vão andar em círculo e não vão resolver nada. Amém? Amém. Você pode ficar de pé. A aplicação de hoje para isso é avaliar nossas motivações financeiras. Porque eu estou querendo ganhar dinheiro. Porque eu estou querendo mais. Avaliar nossas motivações de satisfações. Você pode me fazer uma pergunta, então, pastor, como é que eu posso discipular as minhas finanças? Só tem uma forma, repete comigo. Generosidade. E eu não falo só sobre a igreja, eu falo com todos que estão à sua volta.
Como é que você pode moldar a tua satisfação? Comece a observar, quando não sai algo como você quer, como é que você reage. Vocês estão entendendo? Uma ideia típica disso é quando você vai... Já viu quando você vai nas férias para casa de alguém na praia? Chega lá, não tem uma cama que você queria. Já viu aquelas pessoas que ficam emburradas e querem voltar para casa? É tipo isso, como se fosse numa... Ah, só tem uma boca de fogão, a pessoa não consegue esperar porque está demorando muito, não quero mais ficar aqui porque eu tenho que esperar a comida. Então, a pessoa não sabe esperar a comida, não sabe enfrentar uma fila, não sabe entender que às vezes as coisas dão errado, às vezes não tem a carne que ela gosta de comer, não tem o suco que ela gosta de tomar, então acabou, ela não quer mais saber daquele ambiente. Eu tô personificando a pessoa que não é contente. Ela perde toda a paz, ela não quer mais estar no ambiente, acabou a vida para ela porque aquilo não deu certo. Espero que você não seja essa pessoa que é muito chata. Que você seja uma pessoa que, por mais que dê em você alguma coisa, você segura, respira fundo, porque você é ser humano, né? É ser humano, mas que você respire fundo, mas que você não ataque ninguém, que você não acabe momentos felizes, que você saiba entender que depois, às vezes as coisas têm que resolver, depois de acabar aquilo tudo, você vai lá e tenta, olha, na próxima vez a gente precisa melhorar aqui para não acontecer tal coisa. A gente resolve depois, é ter essa dimensão de estar contente, porque tem aquela pessoa que fica emburrada o dia inteiro, até para vir para o culto vai estar emburrado. Vai trabalhar emburrado. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, piedade. Deus está vendo tudo que eu estou fazendo e eu me preocupo com o que Ele acha de mim. Porque às vezes você está preocupado com o que os outros acham de você, mas Deus dane-se. Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. 2. Se acontecer alguma coisa fora do que eu estava previsto, eu ainda continuo contente no Senhor. Por quê? O desejo de querer mais, esse desejo da riqueza, de querer sempre mais, me leva a armadilhas. Essas armadilhas vão me voltar contra Deus. Amém? No próximo culto, eu vou mostrar para vocês como na prática Paulo vai mandar Timóteo ser. Timóteo, seja assim, faça isso, assim, 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 assim. Para a gente encerrar nosso culto, eu quero que vocês abram numa última passagem bíblica, só para fechar o que nós falamos. Hebreus, tá depois aí de Timóteo. Hebreus 13. Você vai lá para o versículo 5. Acharam? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Eu vou repetir de novo. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Amém? Amém. Se você não tem isso aqui, meu irmão, se isso aqui não te serve de segurança e paz, você não vai conseguir ser piedoso, você não vai saber o que é uma piedade verdadeira, porque no dia que a piedade tiver que ter sido usada, por exemplo, a piedade você pode ter que usar a piedade em alguns momentos específicos. Alguém falou mal de mim, vai ter que usar a piedade. E não vai ser tão confortável usar a piedade. Perdi o emprego, não vai ser tão confortável usar a piedade. Meu casamento está em crise, não vai ser tão confortável usar a piedade. Alguém no trabalho se levantou contra mim, não vai ser tão confortável usar a piedade. Não estou me sentindo bem na saúde, não vai ser tão confortável usar a piedade. Então, finalizando aqui, nem sempre a piedade vai ser usada no ambiente de conforto, mas nós temos essa promessa: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então nós podemos dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer os homens? Que essa confiança possa estar sobre vocês hoje, que toda ingratidão
toda falta de piedade, toda falta de contentamento possa ser confrontado por essa palavra. E vocês entendam que vocês têm alguém que ajuda vocês. Mas vocês precisam querer ser ajudados e precisam se esforçar para serem piedosos, porque o Espírito Santo habita em vocês. Amém? 80% dos problemas é resolvido na piedade. Os outros estão na parte do impossível que Deus pode intervir para nos ajudar. Vamos finalizar louvando o Senhor, amém? Então, toda vez que vocês cantarem essa canção, vocês sabem de onde ela saiu.